Podemos? Então, pessoal, o primeiro ponto que eu falei que não pode faltar, a mesma declaração que eu fiz ontem, de ausência de conflitos de interesses, que é uma coisa importante. Cobrem das pessoas, não só em palestra, tá? Fiquem atentos a isso. E uma segunda declaração que eu faço, pessoal, é que eu só tenho uma cara e um discurso. Ontem, durante a minha palestra, muitas pessoas falaram nos comentários, né, que o que foi ouvido aqui é exatamente o que vocês ouvem nas outras palestras, nos outros eventos, em redes sociais. O meu discurso só muda diante de necessidade, porque aí eu não tenho vergonha nenhuma de falar assim, estou mudando porque o mercado, a situação demanda. Agora, mudar por conveniência, nunca. Então, de fato, não tem mudança. E aí eu queria lembrar vocês desse conceito que eu apresentei ontem, que é a sobrevivência do mais gordo, né? Tem pessoas que fazem de tudo para te ajudar, menos descer das suas costas. Então, fiquem ligados nisso. Então, vamos lá. Qual que é o melhor modelo para você? Eu falei dessa comparação aqui dos 3 modelos que implicam um investimento maior, constituição de reserva, capital mínimo, etc. E muita gente olha para a seguradora e fala assim, é muito caro. Olha para a cooperativa e fala assim, eu não sei nada de cooperativa. Administradora é mais barato, vou na administradora. Eu quero quebrar isso hoje com vocês, eu vou fazer algumas comparações e trazer esse conceito de administrador, que sem dúvidas é o melhor. E aí que eu estava falando antes de mudar as telas aqui, que eu vou mostrar para vocês o que é cooperativismo no mundo e no Brasil, para vocês entenderem o tamanho que isso é. No mundo nós temos 3 milhões de cooperativas, 2,4 trilhões de faturamento combinado só das 300 maiores cooperativas do mundo, 1 bilhão de cooperados no mundo, isso dá 12% de toda a população mundial, pessoal. E 280 milhões de empregos gerados. Ah, mas isso é no mundo, será que no Brasil é assim? 4,5 mil cooperativas ativas, 692 bilhões de faturamento combinando todas as COPs brasileiras, 23,4 milhões de cooperados no Brasil, que dá 11% da população brasileira, está quase na média da mundial, e 550 mil empregos gerados. Então, a gente, no cooperativismo, passa a fazer parte do movimento imenso e que não tem os problemas de representação que nós temos no nosso, tá? Se as 300 maiores cooperativas do mundo fossem um país, seria a 9ª economia do mundo, gente. Esse é o tamanho do cooperativismo no mundo, tá? Ramos do cooperativismo, eles foram regulamentados pela resolução OCB 56 de 2019, eram 7 ramos, nós tínhamos agro, consumo, crédito, infra, trabalho, saúde e transporte, e agora nós temos o 8º ramo regulamentado, que é das cooperativas de seguro, tá? Elas já existiam desde o Decreto-Lei 7366, desde 1966, atuavam nos demais ramos, mas no ramo de seguro, só em poucos microseguros. Agora a gente tem essa janela de oportunidade aberta para automóvel. Uma linha do tempo regulatória, Decreto-Lei 7366, e aí a gente teve um vácuo de 60 anos, né, um silêncio de 60 anos, para ter a Lei Complementar 213 e, mais recente agora, a minuta do CNSP, que trouxe essas regras. Isso, gente, é que quase não foi discutido. A gente viu uma grande confusão em grupos, todo aquele movimento que eu fiz para as pessoas participarem do infra de proteção mutualista, mas o infra de cooperativa foi quase um silêncio. Muita gente participou, obviamente, mas não do nosso mercado, justamente porque vocês não estão enxergando o cooperativismo ainda como opção. Por que muitas pessoas não apresentam isso, gente? Porque através do sistema COP é o mais difícil do oportunista ganhar dinheiro. Aqui ninguém te vende uma administradora por 300 ou 500 mil. Então talvez seja por isso. Talvez se fale pouco de cooperativismo, porque se entende pouco de cooperativismo. A maioria das pessoas nunca ouviu falar de cooperativismo para seguro. Não sabe e não está acompanhando. Ou por oportunismo. Aí vai da reflexão de cada um. Então o cooperativismo quase não existia, né, no ramo de seguro e agora passa a ser uma realidade para a gente. Fundamentos normativos, Decreto-Lei 7366, Lei 5764 de 71, que é a Lei das Cooperativas, Lei Complementar 130, que é de cooperativa de crédito, que é aplicada por analogia ao caso das cooperativas de seguro em alguns pontos, e agora a Lei Complementar 213. O que essa minuta do CNSP trouxe para a gente? Uma integração com o Sistema Nacional de Seguros Privados. Então, o sistema COP passa a fazer parte diretamente do sistema de seguro. Uma regulação técnica, prudencial e não punitiva. Gente, eu escrevi um artigo assim
que essa resolução foi publicada. E foi um grande espanto para mim olhar para as duas resoluções e saber que foi o CNSP e a SUSEP que elaboraram ambas. Porque em eu vi um sistema totalmente engessado, na minha opinião, feito para não funcionar, que é a minuta da proteção mutualista. E no outro, um sistema feito para funcionar. Tanto que a resolução tem 1/5 do tamanho da outra e não tem todas aquelas ferramentas de bloqueio, de engessamento, que a gente viu na resolução da proteção mutualista. Eu sugiro para vocês lerem a resolução, tá? Que regulamenta o cooperativismo de seguro. Eu acho que um pouco para entender, mas principalmente para compreender a diferença que o regulador adotou na elaboração de uma da outra. Ô Beatriz, depois você manda na comunidade nossa a resolução, tá? Manda, por favor. Como? Não, eu sei, eu estou falando mandar a resolução em si. Aqui eu trouxe um comparativo, pessoal, da minuta da proteção mutualista para a minuta das cooperativas, para vocês compreenderem. Da proteção mutualista, o locus, né, a localização, CNSP, Sistema Nacional de Seguros Privados, e SUSEP. Da COP é a mesma coisa, mas envolve também a OCB. Aí a leitura de alguns pode ser assim: opa, então tem mais um órgão para me regular. Eu vou explicar para vocês o que é a OCB e como que ela atua, para vocês entenderem se esse é problema ou solução. Tom regulatório, vocês viram que a resolução da proteção mutualista tem um tom punitivo e restritivo, né, em cima da operação. Já o tom regulatório da resolução de cooperativismo é prudencial e responsivo, dá maior autonomia para o sistema cooperativismo. Capitalização, na minuta PPM exigida, com mais travas e limites de autonomia, então a gente trabalha todo amarrado. Na outra é exigida com colchão prudencial e governança, e ainda com algumas possibilidades de melhora que eu vou apresentar mais adiante. Então a parte de capitalização pode ser muito facilitada no sistema COP. Supervisão, isso que me deixou mais desgostoso da resolução da proteção mutualista, ela tem um tom totalmente sancionatório, enquanto a da COP tem um tom preventivo. Então a gente vê uma confiança do regulador e uma liberdade maior para quem está no sistema cooperativista. Até porque, pessoal, para ficar claro, é cooperativo de seguro. Tá? Então nós temos seguradoras, as tradicionais, nós temos as seguradoras que entram pelo sandbox, que são seguradoras e comercializam seguros. Nós temos as cooperativas de seguros, que comercializam o quê? Seguros. E nós temos do outro lado, o abaixo, como queiram, a proteção patrimonial mutualista, que não é seguro. Certo? Autossupervisão, na verdade aqui era para ser até supervisão, já que no caso da proteção não é auto, né? Ela não tem camadas sistêmicas na proteção mutualista. Já na cooperativa nós temos a central, a confederação, dentro do próprio sistema, supervisionando a operação. Renata, então nós temos mais camadas de supervisão, a gente trabalha mais engessado, vou explicar mais adiante também, para vocês constatarem se esse é problema ou solução. Então a cooperativa de seguro, ela vai estar no primeiro nível lá embaixo, e ela vai ter acima dela uma cooperativa central e uma confederação, caso assim ela deseje, porque esse sistema também não é obrigatório para nenhuma cooperativa, ela pode ser uma singular totalmente isolada de outras, mas é interessante, tá? Só tem que nascer de dentro para fora, e não de fora para dentro, igual a gente vê acontecendo no nosso mercado, né? Se você abre uma cooperativa, rapidinho vai aparecer central e confederação querendo se colocar em cima de você, igual o gordinho da foto em cima do magrelo que eu mostrei no início aqui. Então, essas camadas de representação, elas nascem organicamente de baixo para cima. E a operação, nós temos um escopo restritivo e comprimido na minuta da proteção mutualista, e um escopo cooperativo com vedações somente a grandes riscos nas cooperativas. A minha percepção, pessoal, é essa aqui. Enquanto o mutualismo foi tolerado, vamos tolerar esse negócio para tirar da ilegalidade, o cooperativismo está sendo institucionalizado de verdade, para funcionar. A hora que a gente lê as duas resoluções, a percepção é essa. Um é todo amarrado para não sair do lugar, para imobilizar. O outro
é para voar, é para crescer, igual no mundo inteiro. Não sei se vocês sabem, mas na maioria dos países do mundo, todos os desenvolvidos, a maioria dos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a maior parte do mercado segurador é através de mutualismo. Não são sociedades anônimas. Nas Américas, pessoal, tem só 2 países, a gente e o poderoso Panamá, que não tinha esse sistema e que passa a ter o Brasil agora. O Panamá ficou sozinho. Então, gente, o namoro com a SUSEP que a gente viu, as 2 resoluções, a comparação das resoluções deixa claro. E mais uma vez, para ficar claro para a gente, nós somos esse babaca aqui, essa aqui é a SUSEP, e esse aqui é o mercado tradicional de seguros. Então, se nós podemos optar por um sistema, e se nós conseguimos optar por esse sistema, igual eu falei, temos 7 opções mercadológicas e você tem que avaliar cada uma para saber o que cabe melhor para você. Mas para quem já está predisposto a fazer um investimento para administradora ou companhia de seguro, gente, vale a pena ouvir isso aqui e entender como funciona. Como é que é a pirâmide cooperativa? Aqui no alto a gente tem o regulador, SUSEP e CNSP, igual no caso das companhias, só que entra também a OCB, mais uma camada. Confederações, no 3º nível lá no alto, centrais e singulares. Como dito, quem aqui decidir abrir uma cooperativa de seguros, vai estar sempre aqui. Essas aqui podem surgir organicamente, mas elas prestam apoio operacional, prestam serviços para as singulares. Elas não podem fazer seguro. Tá? Aqui está a descrição das 3 formas societárias. A gente tem primeiro a cooperativa singular, opera seguros diretamente e benefício de seus associados, comporta-se por pessoas físicas e jurídicas, com algumas restrições que estão na resolução. Cooperativa central de seguros, que é constituída por singulares, ou seja, não nasce uma central sem ter as singulares para criar a central. E lá depois nós temos a confederação, que é constituída pelas centrais. Então você tem que ter as centrais também para constituir a confederação. Então esses outros 2 níveis, gente, eles vêm lá na frente, de preferência organicamente. A questão da autossupervisão que eu falei para vocês, que é um ponto interessante, consta na resolução que a central deve prevenir e corrigir infrações das singulares. Então você tem as centrais ou a central fiscalizando algumas operações das singulares. O detalhe é que a central é criada pelas singulares. Então a gente tem um certo controle sobre o controle, para que ele aconteça da forma devida, né? E algumas atribuições podem ser delegadas para a confederação, que é o nível que está mais acima. Centrais e confederações podem até convocar assembleias nas filiadas, caso os estatutos autorizem. Então a gente tem controle sobre isso também. SUSEP pode estabelecer funções complementares para as centrais e confederações, fica a cargo da SUSEP, e pode também autorizar a confederação central a assumir temporariamente o controle da singular por até 1 ano, prorrogável por mais 1. Isso aqui assusta um pouco, mas as condições que a resolução traz para a intervenção acontecer são totalmente excepcionais. Não são as regras igual, não é a regra igual à intervenção na resolução da proteção mutualista. Na proteção mutualista, intervir é regra, aqui é exceção. Então não é simplesmente a SUSEP falar, central, confederação, intervenha na singular. Não, isso tem que acontecer mediante provas, né, de irregularidades. Então, gente, é um sistema que se fiscaliza e o Estado o fiscaliza subsidiariamente. Esse é que é o ponto. Então, quando você pensa, peraí, eu tenho mais fiscalização e tenho mais travas, mais gente vigiando a operação, acompanhando a operação, mas na verdade você tem esse sistema que é o seu próprio sistema construído por você e outras singulares fiscalizando. Isso é muito melhor do que ter a SUSEP atuando diretamente nos mínimos detalhes, igual acontece nas outras operações de seguro e principalmente na proteção mutualista. Limites e ramos permitidos. Nós temos como proibidos ali grandes riscos, como petróleo, aeronáuticos, etc. Não acho que aqui ninguém queria fazer seguro nesses ramos, né? E os permitidos, automóveis, saúde, agronegócio, transporte legal, microseguro, etc. Então, são seguradoras com uma ampla gama de atuação.
Alguns detalhes operacionais, que a resolução é um pouco extensa, eu trouxe só alguns detalhes aqui para vocês entenderem mais até sobre as diferenças para o seguro tradicional e também para a proteção mutualista. As centrais só podem ser constituídas por singulares, né? E é possível singulares de crédito. Então a gente vê um intercâmbio, você até me perguntou sobre isso esses dias, né, Valdo? As singulares para compor as centrais podem ser de crédito. Cooperativas singulares só podem operar seguros para seus associados, artigo 8º. Só as singulares podem comercializar contratos de seguros, né? Confederações centrais podem prestar serviços às filiadas. Isso aqui é muito interessante, gente, porque passa a fazer sentido você fazer. Você nasce como uma singular e você pode seguir como singular. Você não é obrigado a compor um sistema. A partir do momento que existe uma central que congrega serviços de várias singulares, igual compra coletiva, e te dá facilidades para o consumo desses serviços, você vai fazer parte da central. Então ela tem que sentar com você e te apresentar vantagens. E como o nascimento das centrais das confederações é orgânico, são as próprias singulares que organizam e criam as centrais e as confederações para gerar essas facilidades. E você está afiliado ali enquanto você quiser. Então é um sistema que faz muito mais sentido. Isso tudo acontece sob a gestão aqui em Minas da OCENG e nacionalmente da OCB. Tem a OCB, que é a nacional, e tem a central de cada estado. Aqui no nosso caso, OCENG, no Rio, a SERG, etc. E a SUSEP pode determinar a suspensão de emissão de novos associados de uma singular de forma fundamentada. Então, olha que interessante, ela pode também paralisar a operação para adesão de novos, igual acontece com as seguradoras, né? Mas de forma fundamentada. Então, a atuação regulatória da SUSEP, ela é muito mais, digamos, respeitosa e ponderada do que na proteção mutualista, gente. Comparem as duas resoluções que vocês vão ver as diferenças gritantes. Eu, inclusive, quando saiu a resolução de COP, eu escrevi um artigo falando sobre isso. Ô Bia, depois manda na comunidade também para todo mundo, tá? Esse artigo. E vale a pena ler o último capítulo, pessoal, porque ali eu comparei os dois sistemas para mostrar para vocês justamente as diferenças, de o tanto que é gritante e como que a gente percebe que o tom do regulador é diferente para um sistema que é de seguro e para o sistema que é um meio seguro. Como é que funciona a desfiliação e desligamento? A singular que quiser sair da central tem antes que informar a SUSEP e fundamentar motivos e fundamentos. A central que desejar desligar uma singular tem que fazer a mesma coisa. Então tem que ser decisões sempre fundamentadas, tá? Central que desejar desfiliar da confederação, a mesma coisa, informa a SUSEP, traz os fundamentos, e a confederação que desejar desligar uma central, a mesma coisa. Aqui é um ponto que desagrada um pouco, né? Ter que pedir amém para a SUSEP para essas filiações e desfiliações, mas nada é perfeito. Sobre operações internas, alguns detalhes. A singular tem que publicizar direitos e deveres dos associados, assim como a forma de distribuição de sobras e rateio de perdas. E é livre a adesão de pessoas físicas e jurídicas, vedada a discriminação, mas nos termos do estatuto. Então a gente pode delimitar quem pode e quem não pode ser cooperado. A gente tem uma certa liberdade que as companhias de seguro tradicionais não têm, que as cooperativas têm, já que a gente tem ali uma junção de critérios, né, e regras de seguro com de cooperativismo. E um ponto, gente, muito interessante aqui, ó. Eu deixei ele todo em negrito. Isso aqui vale a pena vocês prestarem atenção. Não posso entrar em detalhes sobre isso no palco para um tanto de gente, com gente filmando, mas para quem sabe ler, um pingo é letra. Cooperados podem ser representados por delegados regionais que são nomeados pelo presidente e remunerados. Então, aqui está um ponto que a gente consegue fazer uma transição de modelo de negócio para o que a gente faz hoje, para o de seguro, carregando alguns pontos interessantes. E aqui, gente, é até uma ferramenta para facilitar a perpetuação de uma diretoria competente, já que os delegados regionais, eles podem até votar pelos cooperados ou associados ali das regiões. Então esse aqui é um ponto interessante que tem no cooperativismo, que não tem no associativismo e não tem companhia de seguro nenhuma também, tá? Mais algumas operações sem corretagem interna, então o corretor está sempre fora da operação. Cessão de risco dentro do sistema é só da singular para a central, da central para a confederação, ele sobe, ele nunca desce.
co-seguro, singulares só podem ceder e só para centrais e confederações, e a mesma coisa sobre o resseguro. Estrutura de governança é mais um ponto interessante. Nós temos lá no alto a assembleia, igual na associação. Aqui, uma novidade, o conselho de administração, que é quem de fato administra e é remunerado para tanto. A diretoria e aqui embaixo o conselho fiscal. A estrutura, pessoal, é muito parecida com o que vocês estão acostumados de associação, tá? Tem muita gente que vem de uma dificuldade no sistema corporate de falar assim, ah, você precisa de 20 diretores. Na verdade, você precisa de 20 fundadores, que não são diretores. Isso é uma regra de cooperativismo. Para você fundar uma cooperativa em qualquer um dos ramos, você tem que ter pelo menos 20 pessoas para falar assim, eu tenho interesse de participar. Então, essas pessoas participam da primeira assembleia, deliberam todos os assuntos, manifestam o desejo de participar, mas não são diretores, são meros cooperados. A diretoria, ela é eleita e o escopo, ele pode ser praticamente idêntico ao que vocês conhecem de uma associação de proteção também, que é presidente, vice, diretor administrativo, tesoureiro, etc. Pode ter outros cargos, em algum momento vai ser necessário outros cargos. A própria resolução traz alguns cargos necessários. Isso é bem parecido com a de proteção patrimonial também, tá? Mandatos limitados, conselheiros independentes e comitês facultativos, além dessa estrutura aqui. Então é um modelo prudente, mutualista e tecnicamente sustentável. Mais uma vez, gente, tem gente que pode olhar e falar assim, ah, o Renato é engenheiro de obra pronta, porque ele está trazendo algo aqui por oportunismo que acabou de aparecer. Páginas 69 a 82 desse livro que foi escrito em 2019. Não tinha sido regulamentado ainda cooperativismo de seguro. Eu já falava de cooperativismo 7 anos atrás. Agora brota especialista, né? Todo mundo entende do assunto. Mas eu já trazia esse conteúdo antes dessa regulamentação, ainda que como cooperativas de produção veicular também, que já era um sistema muito comum. Então, quem tiver interesse, pessoal, escaneia o QR Code, escreve Renato é um fofo, que mais 10 livros no final do dia. Não faça igual o amiguinho de ontem que esqueceu de falar que eu sou fofo, viu? Verdades têm que ser ditas. 10 primeiros. Vamos lá, gente. Estrutura de capital base. Ô, gente, não manda 2 mensagens, manda uma só. Eu sou fofo, mas nem tanto, né, Bia? Estrutura de capital. Isso aqui é um ponto que chama muita atenção e que traz uma preocupação inicial para todo mundo de falar assim, é aqui que a gente ouve as pessoas falando, ah, Renato, eu vou abrir administradora porque é mais barato. É o que eu comentei com vocês ontem. O capital base da cooperativa de seguro envolve a parcela fixa e a parcela variável conforme região e segmento. É igual na constituição de uma companhia de seguro. A princípio, qual que é a proposta da OCB? Um ponto interessante, gente, nós fizemos mais de 2.000 manifestações para a modificação da minuta da proteção mutualista, certo? Vamos ser ouvidos? Eu falei ontem, a gente não sabe, tomara que sim, né? Tomara que eles ouçam, modifiquem o que precisa, para a gente continuar tendo essa opção de proteção mutualista como algo possível e viável. Mas no caso do cooperativismo, gente, quem está brigando para mudar é a OCB, tá? E nesse ponto aqui da parcela fixa e variável do capital base, eu até conversei com o Evaldo sobre isso ontem, a proposta da OCB é granularizar as regiões, que no caso daquela portaria da SUSEP que regulamenta e que é adotada tanto para S4 quanto para cá, são estados, são regiões por estado. São Paulo é quanto? 1.760.000, não é isso? 1.760.000 para quem quer operar. Quem é de São Paulo aqui? Então você se lascou, a única, gente, tadinha. 1.760.000. No nosso caso aqui, de COP, a proposta da OCB, que tem tudo para ser acatada, qual que é o seu nome? Jaqueline. É de ser de acordo com o município, micro-região, que é onde você atua. Então esse capital, ainda aqui em São Paulo, vai granularizar mais para você conseguir ter um capital menor atinente à região que você atua. Olha que interessante. Ah, mas a OCB está tirando isso de dentro de uma cartola? Não, no crédito é assim. Isso é que é interessante. Então aqueles números que eu mostrei no início do cooperativismo no Brasil e no mundo, são esses representantes
que trabalham de forma fundamentada, trazendo a realidade de outras áreas de cooperativas, para pleitear a mudança. Não somos nós, meros mortais, falando o que a gente gostaria que o regulador fizesse. Então a conversa é diferente, porque a OCB fala grosso. Capital social, ele é obrigatório, variável, integralizado na admissão, subdividido em cotas partes. Mais um ponto muito interessante, que eu vou falar mais adiante para vocês. Olha que legal, abaixo de 15% de participação, a cooperativa, gente, ela é setor privado, tá? Ela é igual a empresa, ela não é uma diretoria de associação que não é dono. Na cooperativa, vocês são donos. Então, vocês constituem um capital social, né? E quem tiver o capital abaixo de 15%, sabe aquela política de partes relacionadas e todo aquele due diligence que a SUSEP faz? Na hora que você vai investir para abrir uma companhia de seguro, eles olham tudo. Pega você pelo pé, balança para ver o que cai. Então, até o dinheiro que você tem na conta quer saber de onde veio. Todo esse processo de due diligence, ele não existe para quem tem o capital social abaixo de 15% na cooperativa. Entendeu? Até na companhia é assim, né? Abaixo de 15%. Então, se você tiver só sócios abaixo de 15%, você não tem todas as vedações das partes relacionadas. Isso só tem na proteção mutualista. Está entendendo, gente? Abaixo de 15%, não te investigam. Companhia de seguro também, só proteção mutualista que tem que dar um baculejo geral, igual ao PM do Rio. Então, gente, é um benefício que pode fazer diferença para a gente, tá? E a proposta da OCB ainda, gente, mais uma proposta fundamentada em outras áreas de cooperativas, é essa constituição ser 50% no ato e o resto em até 12 meses. De onde que veio essa invenção? Também das cooperativas de crédito. Funciona assim. É mais um pleito da OCB que tem tudo para ser atendido. Eu estou conversando lá semanalmente. Você está conversando lá também, né, Evaldo? Quem quiser entender mais, pode conversar com o Evaldo aqui, tá? Que está entendendo mais do que eu isso aqui. Eu vou contar novidade para ele, ele já está sabendo. Estou passando vergonha. Aqui, gente, é a tabela da SUSEP, né? Olha lá que eu falei São Paulo, 1.760.000, Minas Gerais é aqui, a de S4, tá? Então, a maioria que quiser abrir companhia, os valores são esses aqui. Olha a diferença, gente. Pará, Acre, 24.000. Aqui, 1.760.000 São Paulo. Realmente não faz muito sentido isso para o nosso mercado. Então, capital base segue a mesma lógica das seguradoras, com algumas facilidades e ainda com a possibilidade de ser bastante flexibilizado por conta dos pleitos da OCB junto à SUSEP e CNSP. A gente tem um gigante brigando pelos direitos das cooperativas, diferente do caso da proteção mutualista. Aqui, gente, supervisão sistêmica, como que ela acontece? No alto aqui a gente tem a SUSEP, além da SUSEP, na verdade a gente tem ali também OCB e CNSP, né? Confederação, central e singular. Então o controle já é feito pelos pares que nós temos, que, mais uma vez, repito, nascem organicamente dentro do próprio sistema, e também o controle estatal de forma subsidiária. Tá? Então, primeiro nós nos fiscalizamos dentro do sistema, temos oportunidade de corrigir irregularidades, corrigir erros, antes de chegar lá em cima na SUSEP. Na minha visão, isso é uma grande vantagem, resolver os problemas dentro de casa, antes de bater no regulador. Tem a questão da auditoria contábil independente, né, que ela é obrigatória. Então, tem uma auditoria anual com escopo operacional, tem relatórios obrigatórios que tem que ser mandado para a SUSEP, comunicação de irregulares em até 10 dias, e tem a independente, que é obrigatória também, que analisa, além de todas as demonstrações financeiras, faz uma avaliação de processos operacionais e controles estabelecidos. Teve gente que falou bastante aqui ontem, né, sobre compliance, sobre criação de processos, governança. Então, a ausência de governança que a gente vê em muitas associações e cooperativas de produção veicular, ela acaba. E aqui existe uma grande vantagem para quem já operava como cooperativa. Quem já operava como cooperativa já está acostumado com esses níveis de governança. Então, se tem algo que vocês têm que investir nesse momento também, é em governança, porque a maioria dos modelos regulados vai te exigir bastante isso. E a auditoria não é um instrumento de regulação, é um instrumento de regulação, ele não é só um instrumento de contabilidade igual acontece em outras áreas. Então a gente passa a ter isso com muita, uma presença muito forte desses instrumentos dentro desse modelo.
Aqui tem os outros detalhes, pessoal. Eu vou disponibilizar, eu vou me prender a pequenos detalhes aqui, estrutura de conselho, de diretoria, porque a gente estendeu um pouco o tempo entregando os livros. Eu quero liberar um pouquinho de tempo aqui para pergunta e para a gente não atrapalhar também a programação e ter um atraso muito grande. Então, vou pular essas partes aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa muito importante. Não, não tem não. Tá, também eu vou pular isso aqui. Aí a gente chega numa pergunta que eu fiz para vocês ontem, tá? A administradora, gente, é financeiramente mais acessível, isso é um fato. Abrir uma administradora é mais barato do que abrir uma companhia de seguro e do que abrir uma cooperativa de seguro. Logo, é o melhor caminho, certo? Não? Alguém acha que está certo? Porque se tiver certo, gente, esse aqui é o meu novo meio de transporte, tá? Igual eu falei para vocês ontem, é mais barato do que um carro. O problema é que essa foto que escolheram é daquele que implodiu, matou todo mundo, né? Ficou pior ainda. Mas esse é o paradigma que eu apresentei para vocês ontem, a comparação que eu fiz com o meu cliente, dele falar, mas é mais barato. Eu falei, caramba, se um submarino for mais barato, eu vou trocar no meu carro? Não, não tem oceanos navegáveis nas regiões que eu transito. Então, gente, preço não é tudo. Preço é uma coisa muito importante, tá? É um critério muito importante para ser avaliado, mas está longe de ser o único e está longe de ser o mais importante. Uma comparação aqui sobre a proteção mutualista e o cooperativismo. Proteção patrimonial mutualista é uma novidade. Tem gente que espera tudo de bom, tem gente que espera um universo nebuloso, igual eu espero, e gostaria de estar errado, espero estar errado, né? Mas é uma novidade, a gente não pode apostar tudo nisso. A viabilidade econômica não é sinônimo de viabilidade regulatória e mercadológica, sobretudo quando a gente tem um regulador com o tom que foi mostrado para vocês na audiência pública e tem sido mostrado durante todo esse processo regulatório. E o modelo pode não ser democrático e acessível para todos, igual nós já comentamos aqui. Se a gente não conseguir mudar o escopo do infra, a maioria de vocês aqui, talvez todos, vão ficar de fora, né? Então não dá para apostar nesse modelo. Já o cooperativismo é consolidado, né? A gente tem, no mundo inteiro, a gente tem uma participação de 26,2%, tinha em 2021, né? De todo o sistema segurador do mundo. 1/4 em 2021 era cooperativa. Mais de 4.400 seguradoras e cooperativas mútuas subscreveram coletivamente 1,42 trilhão de dólares em 2021, em prêmios de seguro. Então, eu estou mostrando para vocês que é uma comparação de uma novidade incerta, que pode ou não dar certo, com um mercado, gente, que é consolidado. 25% das emissões de seguro do mundo são COP. Aqui eu trago mais uma comparação aqui, natureza jurídica. A administradora é uma sociedade anônima, a cooperativa é uma sociedade cooperativa. Fiscalização, supervisão intensa, supervisão regular no COP. Capitalização rígida e engessada, PPM flexível no COP. Regulação punitiva para sancionatória no COP. Supervisão vertical para uma integrada multinível e horizontal no COP através do sistema. E principal diferença aqui, gente, o produto. O que você comercializa através da administradora? Proteção mutualista. O que você comercializa através da cooperativa de seguro? Seguro. Comercializar seguro é um bom negócio? Os últimos 300 anos provaram que sim. É um ótimo negócio. Comercializar proteção mutualista é um bom negócio? Ninguém sabe. A gente vai descobrir ainda. Qual que é o impacto prático disso? O cooperativismo, ele se mostra como uma rota de regularização real. A proteção pode permanecer marginalizada por, aqui eu usei o termo ineficiência, né, para não ser deselegante, ineficiência regulatória. Mas na minha opinião, uma puta má vontade regulatória. A gente está nascendo com o pai e a mãe, que são SUSEP, CNSP, cuspindo na criança. Aí é complicado. O que a minuta do PPM engessou, a minuta do cooperativismo liberta. Aqui, gente, uma comparação mais prática da cooperativa com a seguradora.
Aqui eu estou simplificando o que eu apresentei para vocês. E olha que interessante. Cooperativa para a seguradora. A necessidade de capital da cooperativa é dividida entre os cooperados. Isso é um ponto interessante. Cada cooperado, embora ele não tenha constituído o capital social na fundação igual vocês, que tem uma participação grande, eles têm uma pequena, cada cooperado é um pouquinho dono. Certo? Então, a necessidade de constituição de capital é dividida entre os cooperados. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Na hora de você construir aquele capital, que eu falei que São Paulo é 1.760.000, Jaqueline. É Jaqueline, né? É 1.760.000. Além de granularizar para a sua cidade, qual que é a sua cidade? Capital? Ih, lascou, eu queria uma pequenininha. Vamos supor que é Campinas, que está perto ali, embora também seja grande. A gente granulariza para Campinas, é bem menor do que capital de São Paulo, né? Então já não é 1.760.000, vamos supor que seja 260.000. Esses 260 ainda são divididos com o capital dos cooperados. Então, na hora de construir o capital, você tem vantagens, você tem facilidades. Tem a possibilidade de integralização só de 50% e o resto em 12 meses, é o pleito da OCB. Tem a possibilidade de regionalização mais granularizada que eu falei, é o pleito da OCB que deve ser atendido também. O aumento de reserva, gente, é um ponto interessante, tá? Tem gente que abriu companhia de seguro do nosso mercado, mas não conseguiu jogar a base para dentro. Vocês devem ter ouvido falar de casos aí já. Por quê? Porque no seguro o dinheiro vem na frente. Na hora de emitir uma apólice, antes de receber do segurado, você tem que construir a reserva lá na SUSEP. Então teve gente que abriu companhia, mas na hora de pegar 30 mil carros da base e jogar, descobriu que tinha que colocar 18 milhões na frente. Aí não migrou. Essa necessidade, gente, também é facilitada na cooperativa de seguros, porque o próprio aumento da base de cooperados implica automaticamente no aumento do capital social. Então esse aumento acontece automaticamente. Está dando para entender? Isso é uma puta diferença. Isso é uma grande facilidade. Atos cooperados são isentos de tributação. Deu para entender, gente, o que eu estou falando aqui? O seguro da singular para o cooperado, ele é isento de tributação. Quem está acostumado aqui a não pagar imposto em associação e está de cabelo em pé, porque na administradora paga imposto, na seguradora paga, na S4 paga muito mais, gente, na cooperativa só paga o IOF. Está dando para entender? Aqui vocês estão livres de imposto. E tem gente comparando cooperativa com S4, escolhendo S4, gente, de dentro da caverna. Sabe o que é uma decisão de dentro da caverna, Júnior? É igual ao homem das cavernas, o Neandertal lá dentro, decidindo o que está lá fora. É igual ao índio Chavante, aqui no Brasil, achando que a tribo dele é o centro do mundo. Eu mostrei para vocês ontem aquela frase do Einstein, né? O que o homem não conhece não existe para ele. Então, gente, atos cooperados são isentos de tributo. Eu estou falando para vocês diretamente. Na cooperativa, vocês não pagam imposto. Alguém falou isso para vocês? Quem não sabia disso, levanta a mão, por favor. Pois é, muita gente. Eu participei de um evento do Henrico Atuário, tem 2, 3 semanas, que ele apresentou projeções de impacto no ticket médio, o impacto no boleto do seu associado. Ele fez cálculos projetando base grande, pequena, de um estado no outro, boleto mais alto, boleto mais baixo. Ele tem uma planilha de Excel que eu fiquei doido para ter aquela planilha, que ela faz conta de tudo. Se tiver a planilha, eu nem preciso do Henrico mais. Planilha resolve o problema. E a conta dele foi de que a projeção de impacto no ticket médio da cooperativa é 50% menor do que na proteção mutualista. O que isso significa? Significa que você vai ter que aumentar 50% menos o seu boleto na hora de fazer o seguro através da cooperativa. Também é uma grande diferença. Tem a questão dos delegados regionais que eu falei, né, que traz para a gente várias facilidades. Não dá para entrar em tanto detalhe aqui, mas eu acho que deu para vocês compreenderem as facilidades que a gente tem através dos delegados e ainda fazer parte do sistema OCB. Então, gente, o modelo cooperativo, ele é mais acessível do que o de seguradora, eu não tenho dúvidas. Ele pode não ser mais acessível economicamente para capital mínimo requerido do que
a administradora, mas tem todas essas vantagens que eu apresentei. Como é que eu constituo uma cooperativa, gente? 6 pequenos passos aqui que ilustram muito pouco do processo, mas mostra coisas importantes. Primeiro, mobilização e compreensão sistêmica. Então a primeira parte para constituir não é contratar um advogado para constituir, não? Não. Primeiro você tem que entender. Parte disso vocês estão fazendo agora, compreendendo um pouco do que é o cooperativismo. Depois você faz um projeto, um plano de negócios, estatuto e governança, assembleia de constituição, autorização da SUSEP e operacionalização. Aqui eu estou falando da cooperativa de seguros, tá? Para já constituir como seguro. Muitas pessoas constituíram como consumo, já atuam como cooperativa, para migrar o modelo para de seguro mais adiante, quando tiver com a regulamentação pronta. Porque, vou repetir porque nunca é demais, isso não está pronto ainda, está sendo construído. Não dá para fazer seguro cooperativo para automóvel ainda. Me perguntaram ontem no grupo que estava no cantinho ali, qual que é a minha projeção de tempo? 6 meses. É a minha opinião, que pode estar muito certa ou muito errada. Recomendações para vocês, para a gente finalizar. Primeiro, estudar todos os modelos regulados possíveis. Quais que são os regulados? Cooperativa, proteção mutualista, seguradora, sandbox, MGA, apólice coletiva. Sandbox, Renato, ninguém está falando disso mais? Todos os projetos apresentados recentemente foram negados pela SUSEP, mas a SUSEP já publicou um edital e eles vão remodelar o modelo sandbox para que ele volte a funcionar. Então, a gente vai voltar a falar de sandbox agora, mas ainda não está pronto também. Então, a maioria dos modelos que eu falei não estão prontos. Mapear um plano de transição, de associação para qualquer um desses modelos. Escolher o seu modelo por eliminação, é o que eu falei ontem para vocês. Não é escolher o que você gosta mais. É manter até o que você não gosta. No planejamento de cada cliente meu, a proteção mutualista continua lá presente. Embora não me agrade, porque é um modelo que é possível e não está pronto. E eliminar o que não serve para você. Minha associação é pequena, eu tenho pouco capital e poucos associados. A gente já pode eliminar esse 4, constituir uma companhia, não faz sentido nenhum para você, certo? Então é ir por eliminação. E escolher com sabedoria quem te representa, pessoal, e quem merece seu apoio. A gente tem discutido isso muito de um tempo para cá, né? Cuidado com os capitães do mato, né? Porque não é todo mundo que está buscando um modelo que serve para todos vocês, tá? Tenham sabedoria com isso. Quero terminar com uma frase muito, muito forte, muito importante aqui, do Charles Darwin, que é o pai da teoria e da evolução, né? Quem sobrevive não é o mais forte, Faltão não é ali, não é o mais forte, mas aquele que melhor se adaptar. A gente vê muitos grupos sendo formados, a gente ouve falar do G10, né? Quem ouviu falar aqui? G10 são as 10 maiores que estão unindo para ferrar todo mundo. Tem gente que está com essa teoria aí, não sei se é verdade, mentira. São as 10 mais fortes. Mas será que elas são as 10 com maior capacidade adaptativa? Dificilmente. E quem sobrevive na natureza, segundo Charles Darwin, não é o mais forte. É o que se adapta melhor às mudanças. E quem conseguir se adaptar melhor dentre vocês aqui, certamente tem lugar garantido no futuro. E aqui os 10 primeiros têm uma reunião comigo para falar sobre